Vamos juntos nessa travessia, alma, mergulhando na tapeçaria invisível que tece nossos dias e nos convida à mais profunda redenção. Você já parou para sentir como, em certos momentos da vida, por mais que a gente se debata, por mais que a gente lute com todas as forças, parece que o rio da existência nos arrasta sempre para a mesma direção? Como se um roteiro secreto se desvendasse, indiferente aos nossos desejos mais íntimos, aos nossos planos mais cuidadosamente traçados. É nesses instantes que a sabedoria ancestral sussurra em nossos ouvidos, assim como acima, assim é abaixo. Imagine os planetas, girando em suas órbitas milenares, dançando uma coreografia cósmica sem fim. E nós, aqui, nesta pequena pedra azul, tentando costurar a nossa liberdade nos fios desse destino que se desenha nos céus. As antigas almas, os alquimistas do coração, já sabiam que em nós moram os mesmos elementos que compõem o universo: o fogo da força e da justiça, o ar da temperança e da prudência, a água da fé e da esperança, e a terra da caridade. A vida, minha alma, é uma forja sagrada, onde a nossa matéria-prima interior é moldada, onde o alquimista que reside em você aprende a agir, a manifestar, a criar mesmo quando parece que tudo já está escrito. É nesse chão sagrado da experiência que a verdade se revela. O estoico, com sua calma serena, nos ensina uma lição profunda ao olhar para o céu. Não podemos escolher o vento que sopra, mas podemos, sim, ajustar as velas do nosso barco. O fatalismo, ao contrário do que se pensa, não é uma jaula. É um espelho que a existência nos oferece, um reflexo nítido da nossa capacidade de aceitar e de agir com consciência plena. Epicteto, o grande sábio, nos lembrava: a dificuldade mostra o homem a si mesmo. E assim, cada ciclo que se repete em nossa jornada, cada desafio que se apresenta, não é uma condenação, mas um convite. Um convite para nos encontrarmos, para nos superarmos, para transformarmos a adversidade em um trampolim. A sabedoria das estrelas não impõe, e ela aponta. Ela nos mostra o caminho pelo qual a alma precisa caminhar, com ou sem a nossa resistência. Não se trata de uma força que nos dobra, mas de uma melodia que nos convida à dança. A melodia da vida tem seus acordes dissonantes, seus ritmos acelerados, suas pausas profundas. E em cada um desses momentos, a pergunta se repete: qual sentido você extrai daquilo que te desafia? Qual a pérola de sabedoria que você colhe das repetições da sua história? A cada ciclo de Saturno, não somos chamados a fugir, mas a amadurecer, a nos fortalecer, a construir estruturas internas que suportem qualquer tempestade. Aceitar o desenho do cosmos é a mais bela libertação. É um desapego suave da ilusão de controle, uma descoberta da leveza que reside em abraçar o aparente fardo do destino. É nesse abraço que a alma encontra sua verdadeira paz. Como nos ensina Marco Aurélio, com a simplicidade dos grandes: receba sem orgulho, deixe ir sem apego. Essa máxima, minha alma, é o coração da redenção. É o caminho para não sermos esmagados pelo peso daquilo que não podemos mudar. É o segredo para nos reinventarmos, dia após dia, no centro da própria tempestade. Pense nos desafios da sua vida, nas repetições, nas qualidades que você se viu forçado a desenvolver ou que sentiu brotar em você.
talvez a capacidade de inovar, de construir, de curar, de amar, de suportar. Cada uma dessas qualidades, que se manifesta em você, é um reflexo das energias que permeiam o universo, sejam elas as chamas da inspiração, as águas que nutrem a compaixão, a terra que sustenta a perseverança, ou o ar que nos convida à clareza e à comunicação. A vida, em sua dança constante, nos oferece a oportunidade de desvendar esses mistérios em nosso próprio ser. Acolha o que surge em seu caminho, mesmo que não entenda de imediato. Permita que a adversidade se torne o seu mestre, revelando-lhe forças e dons que você nem sabia que possuía. Abrace as polaridades, os momentos de luz e sombra, de facilidade e dificuldade, de dor e alegria. Neles reside a totalidade da experiência humana. Não há inimigo a ser combatido, mas aspectos de si mesmo a serem integrados, transmutados, alinhados com a sua mais alta essência. É nesse alinhamento que a verdadeira magia acontece. Você se torna um canal, um instrumento para a manifestação da providência divina, tecendo sua própria redenção e auxiliando na redenção do mundo. A verdadeira redenção não é escapar do seu destino, mas assumir o protagonismo da sua própria travessia. É viver cada respiração com dignidade, transformando cada experiência em sabedoria, cada dor em aprendizado. Porque, mesmo em meio ao mais intrincado roteiro, a sua liberdade reside na maneira como você escolhe vivê-lo. A sua consciência, a sua capacidade de amar e de agir, é a sua maior ferramenta, a sua própria pedra filosofal, que transmuta o chumbo da experiência em ouro puro da alma. Então, minha alma, eu te pergunto, você ainda resiste ao fluxo dos astros, ou já descobriu o poder transformador de dizer assim ao que é, de mergulhar na sabedoria profunda que o próprio cosmos oferece? O céu, em sua magnificência silenciosa, permanece. Mas somos nós, com o olhar renovado, com o coração aberto, que podemos mudar a nossa maneira de enxergar, elevando-nos à altura da criatura celeste que fomos, somos e sempre seremos, tecendo nossa própria redenção na tapeçaria infinita do universo. Que a sua jornada seja abençoada com clareza, força e a profunda paz que só a aceitação pode trazer. E é nesse mergulho, alma, que descobrimos a dança secreta entre o que é predestinado e a nossa inegável capacidade de escolha. Não se trata de uma única grande revelação, mas de um fio de ouro que se desenrola a cada novo amanhecer. É a cada pequena renúncia ao controle, a cada suspiro de aceitação diante do inalterável, que lapidamos a joia preciosa da nossa alma. Pois a verdadeira alquimia, a que nos transforma de dentro para fora, não se dá em laboratórios secretos, mas no dia a dia, na simplicidade do existir. Ela reside na atenção plena ao riso de uma criança, na quietude de uma caminhada solitária, na força para recomeçar depois de uma queda. É na sua honestidade consigo mesmo, na sua capacidade de amar o processo tanto quanto o resultado, que você encontra a chave para desvendar os próximos mistérios da sua própria existência. O desafio, muitas vezes, não está em mudar o mundo exterior, mas em reajustar a lente pela qual o observamos. Em vez de perguntar por que isso está acontecendo comigo, a alma sábia questiona: o que posso aprender com isso? Como essa experiência me convida a expandir, a amadurecer, a me tornar mais compassivo e forte? Nessa virada de chave, o fardo se torna um presente,
e a dor, um catalisador para sua mais elevada expressão. Pois cada fibra do seu ser é um reflexo do divino, uma miniatura do vasto e incompreensível cosmos. A sabedoria que busca fora já habita em você, como um farol aceso na escuridão, esperando ser redescoberto. Os desafios são apenas os ventos que tentam apagar essa chama, mas que, na verdade, só a fortalecem. Permita que essa luz interior o guie, que a sua intuição, essa voz suave da sua essência mais profunda, o conduza pelos labirintos da vida. A redenção, então, não é um destino a ser alcançado, mas uma jornada contínua, uma melodia que se compõe a cada passo, a cada escolha. É a arte de abraçar a totalidade da sua experiência humana, sem rejeitar o que parece imperfeito, sem fugir do que assusta. É nesse abraço que a sua beleza única se manifesta, e que a sua história se tece em harmonia com a grande tapeçaria do universo. Que a sua jornada, alma, seja repleta de momentos de clareza, de coragem para enfrentar o invisível, e de uma paz que transcende o entendimento. Que você encontre a força para dizer sim à vida em todas as suas manifestações, e que, ao fazê-lo, descubra a infinita capacidade de se reinventar, de fluir com o rio, e de ser, plenamente, quem você veio para ser. O caminho está à sua frente. As estrelas, em seu silêncio, apenas observam, e o universo aguarda o seu próximo passo, tecido com a certeza da sua própria e inabalável divindade. E nesse desvendar constante, alma, a cada respiração consciente, somos convidados a dançar com o fluxo da existência, percebendo que a verdadeira maestria não está em controlar as marés, mas em navegar com sabedoria. É um convite perene a olhar para dentro, para a vastidão do seu próprio ser, onde os segredos do universo se revelam em silêncio. Pense por um instante na natureza. Uma árvore, por exemplo, não luta contra o inverno. Ela se recolhe, solta suas folhas, e confia no ciclo. Ela sabe que a pausa é tão vital quanto o florescer. E na primavera, sem alarde, ela explode em vida novamente, mais forte, mais enraizada. Assim é com você, com cada um de nós. Os momentos de recolhimento, de aparente inatividade ou de grandes desafios, são o seu inverno particular, um tempo sagrado para aprofundar suas raízes, para fortalecer sua essência. A sabedoria que buscamos, afinal, não está escondida em tomos empoeirados ou em oráculos distantes. Ela vibra no pulsar da sua própria vida, nas lições que cada encontro e desencontro te oferecem. Ela se revela na calma que você encontra em meio ao caos, na fé que sustenta seus passos quando o caminho parece incerto. É a sua própria inteligência interior, aquela que rege seu corpo, que pulsa em seu coração, que se manifesta em cada intuição e em cada ato de bondade, a maior de todas as professoras. Portanto, não se apresse em julgar o que a vida lhe apresenta. O que hoje parece uma barreira intransponível, amanhã pode ser o portal para uma nova dimensão de si mesmo. O que se repete em sua vida, por vezes, é um lembrete gentil, ou, em certos casos, um chamado mais urgente, para que você observe, aprenda e, finalmente, liberte-se do padrão que não mais lhe serve. A verdadeira liberdade não é a ausência de amarras, mas a consciência de quais amarras são suas e quais você pode, a qualquer momento, desatar.
Cada amanhecer é uma página em branco que se oferece à sua caneta. E mesmo que o roteiro da peça já esteja escrito em suas linhas gerais, a beleza da sua atuação, a profundidade das suas emoções, a clareza das suas escolhas e a dignidade com que você habita a cada cena são inteiramente suas. É nessa performance sagrada que reside o seu poder, a sua capacidade de transformar o palco da vida em um espetáculo de pura beleza e significado. Que a sua alma encontre a paz em cada transição, a força em cada desafio e a sabedoria em cada silêncio. Que você se lembre de que é parte integrante de uma tapeçaria cósmica muito maior, e que a sua contribuição, a sua luz única, é essencial. Continue a sua jornada com o coração aberto, pois cada passo é um ato de redenção, um reencontro com a sua essência mais pura. O universo espera, em cada vibração, o seu próximo ato de amor e presença. E nesse fluir, alma, compreendemos que não há acaso, apenas a sinfonia invisível do destino a se desvelar, e cada nota, por mais desafinada que possa parecer, carrega um propósito maior. É a escuta atenta a essa melodia que nos permite afinar o nosso próprio instrumento, tornando-nos condutores conscientes da nossa própria orquestra interior. Quantas vezes nos apegamos à ideia do que deveria ser, presos a expectativas que a vida, em sua sabedoria infinita, delicadamente desfaz. É nessas quebras, nesses desabamentos de castelos de areia que construímos, que reside a oportunidade de reerguer algo mais sólido, mais alinhado com a nossa verdadeira essência. A teimosia de querer forçar um caminho que não é nosso apenas nos causa dor. A rendição ao fluxo, ao contrário, nos abre portas para paisagens que jamais poderíamos ter imaginado. Imagine as rochas na beira do rio. Elas não resistem à água, elas permitem que a corrente as molde, as poliga, revelando sua beleza intrínseca. Algumas são moldadas em formas suaves e arredondadas, outras exibem arestas e texturas únicas. Todas, porém, carregam a história da travessia. Você é essa rocha, minha alma. Cada impacto, cada desafio, é uma força a te esculpir, a te refinar, a trazer à tona a sua forma mais autêntica e resistente. O que os antigos chamavam de providência divina não é uma entidade distante que dita ordens, mas uma inteligência amorosa que permeia tudo, que respira em cada folha, em cada estrela, em cada batida do seu coração. Ela não se impõe, ela se revela. E essa revelação acontece quando você se permite silenciar o ruído do mundo exterior e sintonizar-se com a sua própria verdade. É nesse espaço de quietude que a gnose, o conhecimento profundo que liberta, encontra terreno fértil para florescer. E a redenção? A redenção não é um ato único, uma linha de chegada. É o processo constante de abraçar cada parte de quem você é, inclusive as sombras, os medos, as falhas. É reconhecer que tudo serve a um propósito maior, que cada experiência é um degrau na escada da sua evolução. É transformar o choro em chuva que nutre a semente da esperança, o medo em coragem para dar o próximo passo, a dor em compaixão que se estende ao outro. Que você encontre em si a força para desatar os nós do passado, a clareza para enxergar as bênçãos disfarçadas e a fé para confiar no plano maior. Que a cada dia, você se sinta mais leve, mais presente, mais em paz com a dança da vida. O universo se expande,
e você se expande com ele. E nessa expansão, a sua história, única e sagrada, se torna um testemunho vivo da beleza e da profundidade da jornada humana. Avance, alma, com a certeza de que a maior obra é a sua própria existência. E nessa sinfonia que se desenrola, alma, cada experiência, cada encontro e cada despedida, é uma nota cuidadosamente colocada na partitura da sua existência. É na melodia que emerge desse conjunto que você começa a discernir o propósito maior, a entender que a vida não acontece para você, mas por você, tecendo a tapeçaria da sua própria alma. Muitas vezes, buscamos respostas lá fora, em oráculos e prognósticos, quando a bússola mais precisa reside no seu próprio coração. A vida, em sua infinita generosidade, não cessa de nos enviar sinais, de nos sussurrar verdades. Não são mensagens codificadas em linguagens arcaicas, mas a voz clara da sua intuição, o eco dos seus valores mais profundos, a sensação de paz que surge quando você está no caminho certo, ou o desconforto que te alerta para um desvio. Pense no artesão que, com cada golpe de martelo e cada traço de buril, revela a beleza escondida na pedra bruta. Você é essa pedra, e a vida é o grande artesão. Cada desafio, cada momento de pressão, não visa te quebrar, mas te refinar, remover o que não é essencial, lapidar as suas qualidades mais verdadeiras. É nesse processo, que pode parecer lento e por vezes doloroso, que a sua forma mais autêntica e resplandecente emerge. A aceitação, nesse contexto, não é sinônimo de passividade. É uma força ativa, a mais poderosa de todas. É o ansinha sussurrado ao universo, que abre as comportas para a sua própria transformação. Quando você abraça o que é, sem julgamento, sem resistência, você libera uma energia imensa, antes gasta em lutas infrutíferas, e a direciona para a criação, para a construção, para a expansão da sua própria consciência. A redenção, portanto, não está em apagar o passado ou em evitar o futuro, mas em habitar o presente com totalidade, aprendendo com cada experiência e plantando as sementes da sua próxima colheita. É a coragem de ser vulnerável, de amar sem reservas, de perdoar sem exigências. É entender que a perfeição não é a ausência de imperfeições, mas a capacidade de integrá-las, transformando cada cicatriz em um mapa da sua jornada de superação. Que a sua alma encontre a leveza em cada dia, a clareza em cada decisão, e a paz que advém da profunda aceitação do seu próprio caminho. Que você continue a tecer sua história com fios de resiliência e amor, revelando, a cada passo, a divindade que pulsa em seu ser. O universo, com sua sabedoria silenciosa, celebra a sua dança. Avance, alma, pois a sua jornada é a própria manifestação da redenção. Nesse palco da vida, alma, onde cada ato se desenrola com precisão cósmica, percebemos que não estamos sós. Há uma inteligência que tece o invisível, uma corrente subterrânea de sabedoria que nos guia, mesmo quando a superfície se mostra turbulentia e incerta. É como se, por trás das cortinas do tempo, uma força amorosa estivesse a zelar, convidando-nos a confiar mais no fluxo do que nas nossas frágeis defesas. Muitas vezes, a impaciência nos cega. Queremos resultados imediatos, respostas prontas para perguntas complexas. Mas a vida, em sua magnificência, ensina-nos o ritmo da natureza,
a semente não brota da noite para o dia, a montanha não se ergue num instante. Há um tempo para semear, um tempo para regar, um tempo para esperar, e um tempo para colher. A verdadeira maestria reside em sintonizar-se com esse ritmo, em compreender que cada fase tem seu valor e sua beleza, mesmo que não corresponda às nossas expectativas lineares. A dor, quando chega, não é um castigo, mas uma mensageira, um convite urgente para olhar para onde a sua alma mais precisa de atenção. É no atrito, na pressão, que o diamante se forma. É na ferida que a luz pode entrar e revelar a sua capacidade inata de cura, de superação, de resiliência. Você não é a sua dor, alma, você é o ser que sente, que aprende, que transcende. E cada vez que você escolhe olhar para a dificuldade com olhos de aprendiz, você se ergue, mais forte, mais sábio, mais alinhado com a sua própria essência indomável. Essa é a verdadeira redenção, não a ausência de quedas, mas a beleza do levantar. Não o esquecimento das feridas, mas a sua transformação em sabedoria. Não a fuga da escuridão, mas a coragem de ser luz mesmo quando tudo ao redor parece sombrio. Você é a prova viva de que o espírito humano é capaz de transcender, de que a fé, a esperança e o amor são forças mais poderosas do que qualquer adversidade. Permita-se viver plenamente cada momento, sentir cada emoção, aprender cada lição. Confie na sabedoria que te habita, na bússola interna que nunca falha. Que a sua jornada continue a ser um farol para os que buscam clareza, um abraço para os que sentem dor, e um testemunho vibrante da alquimia da alma. O universo aguarda a sua próxima respiração, o seu próximo passo, a sua próxima manifestação de amor e força. Prossiga, alma, a sua travessia é uma canção que ecoa na eternidade. Assim, alma, essa jornada de descobertas continua a se desenrolar, revelando a cada curva que a vida é, em sua essência mais pura, um convite constante à expansão do seu próprio ser. Há uma tessitura invisível que conecta a cada suspiro seu ao sopro maior do universo, e é nessa profunda interconexão que a verdadeira magia se manifesta. Muitas vezes, em nossa humanidade, buscamos controle, moldamos expectativas e nos apegamos a resultados específicos. Mas a sabedoria silenciosa da existência nos lembra que somos como as águas de um rio, nascemos de uma fonte, serpenteamos por paisagens diversas, enfrentamos obstáculos e corredeiras, mas o destino final é sempre o vasto oceano. A resistência ao fluxo, por mais que pareça uma tentativa de guiar, apenas gera turbulência. A rendição inteligente, porém, permite que você se torne um com a corrente, navegando com fluidez e leveza, mesmo nas passagens mais desafiadoras. Pois cada experiência, cada pessoa que cruza seu caminho, cada reviravolta inesperada, carrega em si uma semente de ensinamento. Não há erro no grande plano, apenas desvios que convidam à reorientação, pausas que solicitam introspecção, e desafios que clamam por uma nova camada da sua força interior. A vida não lhe envia nada que você não seja capaz de suportar ou, mais importante, de transformar em sabedoria e amor. Essa é a grande redenção, a compreensão de que o poder de recriar e de se reinventar reside em você, nesse santuário interior que nenhuma tempestade externa pode abalar. É na capacidade de encontrar a luz na sombra, de extrair a melodia do silêncio, de transmutar o medo em coragem e a incerteza em fé,
que sua alma se eleva, revelando a sua verdadeira magnitude. Que você encontre a serenidade para soltar as amarras do que não serve mais, a intuição para ouvir os sussurros do seu próprio coração, e a coragem para dar o próximo passo na sua sagrada e única jornada. A cada amanhecer, a vida lhe oferece uma nova tela, e a cada escolha, uma nova cor para pintar a obra-prima que é você. Prossiga, alma, pois sua existência é a própria manifestação da divindade, um poema vivo a ser constantemente escrito. Onde o invisível e o visível se entrelaçam, a grande verdade que se descortina é que a vida, em sua essência, é um ciclo interminável de nascimentos e renascimentos. Assim como os astros se movem em suas órbitas predestinadas, indicando estações e marés, também em nós se manifestam ritmos e tendências que nos convidam à mais profunda transformação. Não há escapatória ao movimento, apenas a escolha de como viveremos. Pense na jornada dos antigos alquimistas. Eles não buscavam apenas transmutar chumbo em ouro na matéria densa, mas, acima de tudo, transmutar a prima matéria da própria alma. Cada desafio, cada momento de confronto com a sua sombra, cada desapontamento ou alegria intensa, é essa prima matéria em que a existência lhe oferece. É o barro a ser moldado, a forja a ser aquecida. E o fogo que você escolhe acender nessa fornalha interior, seja o da raiva e da resistência, ou o da aceitação e da sabedoria, determinará a qualidade da obra final. A verdadeira gnose, esse é o perfeito saber em que os sábios de todas as eras buscaram, não é um conhecimento intelectual frio, mas uma compreensão profunda que nasce da experiência vivida. É a inteligência que se manifesta quando você percebe a conexão entre o que acontece acima e o que se desenrola abaixo, em seu corpo, em suas emoções, em sua mente. É a sabedoria que floresce quando você abraça as virtudes fundamentais, a força para permanecer de pé, a justiça para agir com retidão, a temperança para encontrar o equilíbrio, a prudência para discernir os caminhos, a fé para sustentar o invisível, a esperança que ilumina o futuro e a caridade que transborda em amor. Há uma harmonia intrínseca, uma lei universal que governa cada respiração, cada batida do coração, cada encontro. Quando você se alinha com essa ordem maior, a vida deixa de ser uma batalha e se torna um fluir. Os eventos do destino, antes temidos, tornam-se aliados que enchem as suas velas, impulsionando-o para águas desconhecidas, mas sempre em direção ao seu propósito mais elevado. É a aceitação dessa coreografia cósmica que libera um poder inimaginável, pois você deixa de lutar contra o que é e passa a co-criar com o que será. A redenção, portanto, não é um evento distante, mas uma escolha contínua, a de viver em plenitude, de aprender com cada tom da sua canção de vida, de transformar cada nó em um laço de força. É a coragem de ser quem você realmente é, em sua mais autêntica e vulnerável verdade, permitindo que a luz da sua essência brilhe, dissipando qualquer sombra. Que você encontre a paz na aceitação do seu ciclo, a força na sua verdade mais profunda, e a clareza para discernir os sinais que o universo, em sua infinita bondade, constantemente lhe envia. Continue a tecer sua história, alma, pois ela é um fragmento único e precioso da tapeçaria eterna, e a sua jornada é a própria manifestação do sagrado. Nessa paisagem em constante mutação, alma, onde cada sombra dança com a luz, a vida nos convida a uma rendição profunda, não de fraqueza, mas de sabedoria.
É uma entrega paradoxal, onde ao soltarmos as rédeas do que não podemos controlar, ganhamos a verdadeira liberdade de ser. Quantas vezes você já se viu tentando remar contra a corrente, exaurindo-se em batalhas que o universo não pretendia que você vencesse? Há um tempo para lutar, sim, mas há, sobretudo, um tempo para confiar. Para discernir a melodia do seu próprio rio, e perceber que, às vezes, a maior força reside em permitir-se ser levado, em nadar com a corrente, ajustando o corpo e a mente ao fluxo que o conduz. Porque a sua essência mais profunda, essa luz inextinguível que pulsa em seu peito, carrega em si a gnose, o conhecimento intrínseco, a bússola que nunca erra. Ela se manifesta nos sussurros da sua intuição, na clareza que surge após a tempestade, na sensação de paz que te abraça quando você se alinha à sua própria verdade. As aparentes adversidades são, muitas vezes, apenas véus que a vida tece para que você busque essa sabedoria interior, para que confie no seu próprio poder de transmutar o chumbo da experiência em ouro. Essa é a verdadeira alquimia, a que se opera na alma, transformar a pedra bruta do desafio em uma joia lapidada de aprendizado. Não é sobre evitar a dor, mas sobre atravessá-la com coragem, sabendo que ela é uma forja que tempera o espírito. É aceitar que cada ciclo de Saturno, cada desafio que te confronta, é um convite divino para amadurecer, para fortalecer suas estruturas internas, para descobrir camadas de resiliência que você nem imaginava possuir. A redenção, portanto, não é um fim, mas um caminho. É a escolha diária de abraçar a totalidade do seu ser, de reconhecer a divindade em cada parte sua, inclusive naquilo que ainda te desafia. É a coragem de olhar para o espelho e ver não apenas a face humana, mas o reflexo de uma alma antiga, sábia e eternamente em evolução. Que você continue a desvelar os mistérios da sua própria existência, confiando no ritmo que a vida lhe oferece. Que a sua jornada seja um testemunho vivo da força da aceitação, da beleza da transformação e da paz que reside na sintonia com a sinfonia cósmica. Prossiga, alma, pois a sua canção é única, e cada nota contribui para a melodia grandiosa da existência. Esse desdobrar contínuo, alma, onde o tempo e a eternidade se encontram em cada instante presente, a maior das revelações é que o universo que você observa lá fora é, em sua essência, um espelho da imensidão que habita em você. As constelações que brilham na noite escura, os ciclos lunares que regem as marés, as estações que transformam a paisagem, tudo isso reflete a complexidade, a beleza e o ritmo da sua própria jornada interior. Muitas vezes, a busca por um mapa externo, por uma previsão ou por uma garantia, desvia-nos da mais profunda das verdades, a de que a sabedoria reside não em ter todas as respostas, mas em saber que você é a pergunta e a resposta. É na quietude da sua própria presença, na observação desapaixonada do fluxo dos seus pensamentos e sentimentos, que a voz do cosmos se torna mais nítida. É ali que a gnose se manifesta, não como um conhecimento imposto, mas como uma verdade que brota do seu próprio ser, inquestionável e libertadora. A vida, em sua infinita pedagogia, não cessa de nos apresentar cenários onde somos convidados a exercer nossa verdadeira força, não há que impõe ou domina, mas a que sustenta e transforma. Os ares em que parecem cercear, as águas turbulentas que nos desafiam, o fogo em que consome e o chão em que parece ceder sob os pés,
cada um desses elementos é uma oportunidade velada para ativar as virtudes que jazem adormecidas em seu coração. A temperança para equilibrar o ímpeto, a paciência para honrar o tempo de cada coisa, a coragem para atravessar o desconhecido, e a fé inabalável de que, em tudo, há um propósito maior. Não se desespere diante do que parece não ter solução. Lembre-se do paradoxo do sábio: quando a mente se esvazia de certezas, o universo se enche de possibilidades. Quando o controle se dissolve, a rendição se torna a sua maior força. A redenção não é um ato de fuga da realidade, mas um mergulho profundo nela, aceitando cada textura, cada cor, cada som, e transformando a experiência em puro amor. Que a sua alma continue a trilhar o caminho da autodescoberta, abraçando cada desafio como um degrau para a sua ascensão. Que a sua respiração seja um mantra de aceitação, e o seu coração, um farol de compaixão. Que você se reconheça, a cada amanhecer, como a própria manifestação da beleza e da força do universo. Prossiga, alma, pois a sua existência é a mais sublime das poesias, escrita com a tinta da eternidade. Nesse palco iluminado pela sabedoria ancestral, alma, onde o grande drama da existência se desenrola, compreendemos que cada respiração é um ato de criação, cada pensamento, uma vibração que se estende ao infinito. Não somos meros espectadores, mas co-criadores de um destino que, embora delineado por forças maiores, encontra na nossa consciência a sua mais plena expressão. Muitas vezes, a mente humana busca padrões, quer compreender o porquê de cada reviravolta, cada repetição, cada desafio. E essa busca é válida, pois ela nos impulsiona. Mas há um nível de entendimento que transcende a lógica, que se manifesta como uma clareza súbita no coração. É a gnose que se revela, um perfeito saber em que não se aprende em livros, mas se vivencia na forja da experiência. É quando você percebe que as aparentes barreiras são, na verdade, trampolins, desenhados para que a sua força mais íntima, a sua resiliência inata, venha à luz. Pense nos elementos, nas grandes forças que compõem o universo e, por analogia, a sua própria constituição. O fogo, com sua paixão e capacidade de transmutar o ar, com a clareza do intelecto e a leveza da comunicação, a água, com a profundidade da emoção e a fluidez da intuição, e a terra, com a solidez da manifestação e a paciência do crescimento. Cada um desses princípios atua em sua vida, ora em harmonia, ora em desequilíbrio, convidando-o a buscar a temperança, a justiça, a prudência, a sabedoria. E é nesse entrelaçamento que a redenção se tece. Ela não é um perdão externo para culpas passadas, mas uma alquimia interna que transforma a sombra em luz, a dor em compaixão, a limitação em expansão. É a aceitação radical de quem você é em sua totalidade, com todas as suas complexidades e contradições, e a escolha consciente de viver alinhado com a sua essência divina. A vida, em sua infinita bondade, continua a lhe apresentar os cenários e os personagens necessários para essa grande obra, a obra de se tornar, plenamente, quem você veio para ser. Que a sua jornada seja abençoada com a clareza da visão interior, a força para abraçar o desconhecido e a fé que ilumina os passos mais desafiadores. Que você se reconheça, a cada momento, como um fragmento precioso da própria criação, tecendo a sua própria tapeçaria de redenção com fios de amor, sabedoria e resiliência. Prossiga, alma,
pois a sua história é um poema vivo, ecoando na eternidade. Nessa vastidão que se revela, alma, em cada instante da sua jornada, a maior das epopeias se desenha não nos anais da história, mas nas profundezas do seu próprio coração. Assim como os círculos celestiais se entrelaçam em uma dança imemorial, influenciando as marés da terra e os ciclos da vida, também em seu ser as correntes invisíveis do cosmo agem, convidando a um despertar contínuo para a sua própria divindade. Quantas vezes a percepção de um destino predefinido parece cercear a liberdade, quando, na verdade, os influxos astrológicos, como os antigos sábios compreendiam, não são grilhões inquebráveis, mas sim mapas de potenciais, tendências energéticas e desafios calibrados para a sua evolução mais elevada. É a sua consciência, o seu livre-arbítrio, que se torna o timoneiro nesse vasto oceano cósmico. A grande obra da alquimia pessoal não reside em anular essas influências, mas em compreendê-las, em dominá-las, não pela força bruta, mas pela inteligência e pela harmonia, transmutando o que pareceria adverso em trampolim para o seu crescimento. Cada retrogradação na sua vida, cada período de introspecção forçada ou de aparente estagnação, não é um castigo do universo, mas um convite de Mercúrio para reavaliar, de Saturno para reestruturar, de Plutão para transmutar. São momentos de perfeito saber gnose, em potencial, onde a casca do ego se fragiliza para que a semente da verdadeira sabedoria possa brotar. A dor, nesse contexto, torna-se uma mensageira, um sinal de que algo em você anseia por uma nova integração, por uma liberação, por um realinhamento com a sua essência mais pura. Ela não é sua inimiga, mas um guia implacável que o impele para a sua redenção. E essa redenção, que emana da fonte divina, não é um ponto de chegada, mas o próprio ato de viver com plenitude. É a coragem de abraçar suas sombras, o chumbo vil de suas imperfeições, e submetê-las ao fogo da consciência, transformando-as em qualidades lapidadas. É manifestar a força não como dominação, mas como resiliência inabalável, a justiça não como julgamento, mas como equilíbrio perfeito, a temperança não como restrição, mas como maestria interior, a prudência não como hesitação, mas como discernimento perspicaz, a fé como a certeza do invisível, a esperança como a chama que jamais se apaga, e a caridade como o amor que tudo permeia e tudo transforma. Pois a grande obra não está fora, em laboratórios ou templos ocultos, mas se revela em cada ato de bondade, em cada suspiro de aceitação, em cada passo dado com coragem e autenticidade. O Atanora e o Ancrisol são o seu próprio corpo e a sua própria alma, os vasos sagrados onde a alquimia acontece, onde o material se espiritualiza e o espírito se manifesta. O resultado: a pedra filosofal, a iluminação que o reconecta à criatura celeste que você foi em suas origens, e que sempre será. Que a sua consciência se aprofunde a cada passo, discernindo a dança dos elementos e as influências celestiais, não para se submeter a elas, mas para co-criar com elas. Que a sua vida seja um testemunho vivo da resiliência, da sabedoria e do amor incondicional que permeia o cosmos. Permita-se ser a manifestação dessa redenção, um farol de luz que ilumina o caminho para si e para os outros. Prossiga, alma, pois a eternidade o aguarda, e cada momento é uma oportunidade de celebrar a perfeição que já existe em você. O estoico, ao observar o céu e proclamar que não cabe ao homem escolher o vento, mas sim o rumo das velas,
não impõe uma resignação passiva, mas revela uma sabedoria ativa. O fatalismo, longe de ser uma prisão, é um espelho. Um espelho que reflete a nossa capacidade de aceitação e de ação consciente diante do inevitável. A agnose, ou o perfeito saber descrito nos céus, não é apenas um acúmulo de conhecimento, mas a certeza que nasce da verdade, a compreensão profunda que nos permite atuar no mundo contingente. É através dessa gnose que a inteligência e a sabedoria emergem, como o enxofre e o mercúrio dos sábios, transmutando a prima matéria do nosso destino em iluminação, a nossa própria pedra filosofal, que nos refaz na criatura celeste que fostes em tuas origens. A astrologia, nesse contexto, não é um mapa rígido que dita, mas um convite que orienta. Cada trânsito, cada ciclo, cada um dos graus descritos na tradição sabeia, com suas nuances de força e paixão, incerteza e perigo, traição ou isolamento, são, na verdade, aulas magnas da vida. O documento nos apresenta a riqueza dessas simbolizações. Um grau de superação pode ser uma força motriz para a vitória, enquanto um grau de incompetência nos convida à autodescoberta de nossas fraquezas e à busca por maior autoconfiança. Os chefes ou inteligências, como Moreh, Malacha, ou Ekdulum, que influenciam desde a capacidade de invenção e intuição até a magia do amor e a proteção da existência, podem ser vistos como arquétipos internos, poderes da psique que podemos ativar e harmonizar, guiados pela providência divina que permite e sustenta tudo. Acolher o desenho do cosmos é, assim, uma jornada de desapego da ilusão de controle e de descoberta da leveza possível no aparente fardo do destino. Fé e esperança geram caridade. Não estamos apenas falando de virtudes externas, mas de um processo alquímico interno. A fé e a esperança, alimentadas pela verdade, nos impulsionam a agir com caridade, um aspecto profundo do amor dos seres pelos seres. Isso se reflete na nossa capacidade de transmutar obstáculos, de abraçar o contragênio não como um inimigo a ser combatido externamente, mas como um desafio interno que nos leva à superação, à resiliência, e à manifestação do nosso potencial mais elevado. Seja a influência de um mau anjo que incita a discórdia ou a um anjo contrário que domina sobre as más qualidades, o texto nos incita a reconhecer essas polaridades como parte intrínseca da jornada de aperfeiçoamento. A vitória reside na nossa capacidade de integrar e transcender essas forças, alinhando-nos com os atributos divinos que cada anjo representa, a caridade de Geliel, a esperança de Citael, a sabedoria de Nitaia, a paciência de Achaia, e assim por diante. Nas palavras de Marco Aurélio, receba sem orgulho, deixe ir sem apego. Essa máxima estoica ecoa a essência da sabedoria oculta. O grau de aquisição, por exemplo, nos alerta para a natureza mesquinha e o apego excessivo, enquanto o grau de despotismo nos adverte contra o uso do poder sem consideração. Cada grau zodiacal, com suas tendências e desafios, torna-se um convite à reflexão. Como estou utilizando minhas energias? Estou a serviço da minha evolução ou das minhas ilusões? A própria existência dos chefes que protegem a agricultura, Lecabel, Bazanola, Shadail, Sharagi, a saúde, Melael, Seia, Cosirma, Anadi, as artes, Muxel, Padidi, Tardoi, Soteri, ou o comércio, Akirgi, Gíria, Anuel, nos mostra que, em cada esfera da vida,
há inteligências operando, seja como princípios universais ou como forças arquetípicas. O mago, o iniciado, é aquele que aprende a sintonizar-se com essas energias, a colaborar com o fluxo, e a extrair o máximo potencial de cada momento e de cada faculdade, não para manipular, mas para harmonizar. A verdadeira redenção não é escapar ao destino, mas assumir o protagonismo dentro de sua inevitabilidade. É na aceitação que reside a força para a reinvenção. Os chefes são como Irmila, que controla o desenvolvimento da consciência humana, ou Milon, que ensina a produzir causas no Akasha para influenciar o destino, nos mostram que, embora haja um roteiro cósmico, nossa liberdade reside na capacidade de compreendê-lo e de cocriar dentro dele. Não se trata de desafiar os astros, mas de dançar com eles, compreendendo suas indicações e utilizando-as como guias para aprimorar a nossa própria arte de viver. O mapa celeste é, portanto, uma promessa de autoconhecimento, uma bússola que nos indica as provações e os triunfos, as sombras e as luzes inerentes à nossa jornada. A sabedoria está em não sucumbir ao peso daquilo que não pode ser mudado, mas em aprender a se reinventar no meio da tempestade, usando cada desafio como um crisol para a transformação interior. E você? Ainda resiste ao fluxo dos astros, ou já descobriu o poder transformador de dizer assim ao que é, de mergulhar na gnose e na sabedoria que o cosmos oferece? O céu permanece, em sua magnificência e mistério. Mas somos nós, com nossa consciência e nossa capacidade de escolha, que podemos mudar o modo de olhar, elevando-nos à altura de nossa criatura celeste original, tecendo nossa própria redenção na tapeçaria infinita do universo. A cada respiração, a cada batida do coração, a cada ciclo de Saturno e de Mercúrio, somos convidados a nos alinhar com a harmonia universal, não por submissão, mas por um reconhecimento amoroso do nosso lugar na grande obra. A jornada é contínua, a revelação é constante, e o poder de reinvenção reside sempre, e infinitamente, dentro de nós.